Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians. Já vou falar logo de cara, vocês me desculpem o atraso, tá? Mas mesmo assim ainda vai sair os dois vídeos para vocês, totalizando 4 vídeos diários. 2 agora e 2 mais tarde. 2 no Corintianeiro e 2 no Corintianeiro 2.0, o único canal do YouTube que traz 4 vídeos todos os dias para vocês e não são cortes, tá? São vídeos novos, vídeos todos os dias inéditos para vocês, 4 vídeos, 2 aqui, 2 no Corintianeiro 2.0. E neste vídeo vamos falar sobre Corinthians, que abre negociações por Caio César aí do Al Hilal. Vamos trazer essas informações para vocês. Neste mesmo vídeo vamos falar sobre a votação do Conselho Deliberativo que votou aí a favor da Caixa Econômica Federal a ter porcentagem em todas as vendas de jogador, tudo que for lucro para o Corinthians, a Caixa Econômica Federal terá uma porcentagem. E eu vou trazer para você aqui algumas explicações de alguns conselheiros do Corinthians sobre esta votação que eu acho de grande importância. Nesse mesmo vídeo vamos falar também sobre patrocínio master do Corinthians, tá, fiel? Que está próximo aí de ser renovado. Vou trazer atualizado todas essas negociações e ainda neste mesmo vídeo vou trazer informações para vocês aqui super importante referente a Félix Torres, que está próximo de deixar o Corinthians, tá? Mas é importante que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, combinado? E ainda hoje, saindo daqui, você já vai lá no Corintianeiro 2.0 que vamos falar sobre proposta para o Hugo Souza, sobre proposta para o André Carrillo da China. Vamos falar também sobre Corinthians abre negociações para a saída do zagueiro Kaká. Cara, tem muita informação boa para você não pode perder, tá? Então saindo daqui, vai no Corintianeiro 2.0 que tem muita coisa legal para você absorver lá. Coisas realmente verdadeiras que acontecem nos bastidores do Coringão, nosso clube do coração. Certo, fiel? Então chega de enrolação, bora falar de Corinthians. Eu quero iniciar aqui com o Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? Em que a Miriam Thier, pra quem não conhece, é uma conselheira que sempre fez de tudo para o bem do Corinthians. É uma pessoa que sempre dá a cara a tapa, sempre participa aí de podcasts, é uma pessoa que sempre esteve a favor do nosso Corinthians. Só que da última entrevista dela que ela deu para um canal, que eu não me recordo o nome agora, mas eu vou colocar nos comentários para vocês, ela falou algo que para mim não colou, que disse que generalizou, né? Ela disse que foi o que aconteceu com a maioria dos conselheiros, em que, primeiramente, eles não sabiam o que estavam votando, comeram bola, falaram lá rapidão, olha, vota isso que é pro bem do Corinthians, tal, lá, foram lá e votou. Então a primeira coisa, se eles não confiam na diretoria atual, a primeira coisa que eles têm que fazer antes de votar é ler o que está votando. Eu acho que qualquer pessoa sensata no mundo, você vai ler, olha, é isso, não, vou votar a favor, não, vou votar contra. Não existe desculpa, me desculpem, mas não existe a pessoa votar em algo que não está sabendo que está votando, tá? Então eu acho assim, que pode ter acontecido realmente, principalmente pela Miriam Thier, que ela é uma pessoa que sempre quis o bem do Corinthians, mas nesse caso ela errou. Ela errou, Rosalá Santoro errou, Ronaldo Giovanelli errou, como muitas pessoas importantes do Corinthians erraram. Não, então o Corinthians realmente está abandonado. Se você é conselheiro do Corinthians, se você é conselheiro vitalício do Corinthians, ou conselheiro, e você vê algo para ser votado para o clube e você não lê o que está votando, eu acho que é o fim do mundo isso, tá? A gente tem que pelo menos ler o que está votando a favor do Corinthians, para vocês verem a importância que o Corinthians está. Cara, se você é conselheiro do Corinthians, você não vai ler o que você está votando, é lógico que você tem que ler para votar aí no que é melhor e mais benéfico para o Corinthians. Tanto é que foi por quase unanimidade. Então, mesmo se a Miriam Thier tivesse votado contra, mesmo se o Giovanelli tivesse votado contra, mesmo se o Rosalá Santoro tivesse votado contra, isso eu estou falando aqui dos figurões, tá? Mesmo se o Andrei Sanches, pelo amor de Deus, tivesse votado contra, mesmo aí se o André Negão tivesse votado contra, que isso nunca ia acontecer, porque esse sim ia votar a favor, o Corinthians teria perdido, mesma coisa, porque foi o fiel, acreditem se quiser, foram quase unanimidade que votaram a favor para o Corinthians repassar essa verba para a Caixa Econômica Federal, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Quero falar de informação boa hoje, então aqui eu não vou ficar lembrando dessas coisas ruins que acontecem com o Corinthians, mas para passar para vocês entenderem aí, vamos dizer assim, o que aconteceu nessa votação do Conselho Deliberativo e se realmente eles comeram bola, se realmente o cara falou rapidinho lá para deixar subentendido, para não explicar realmente o que estão votando. Cara, levanta a mão, fala, olha, não entendi, repete, olha, não vou votar enquanto eu não ler tudo que eu estou sendo votado aqui. Eu acho que isso é o mínimo de um conselheiro do Corinthians deve fazer, ler o que está sendo votado. Eu acho que isso é o mínimo que se pode fazer. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião aqui sobre as informações do Corinthians que eu passei até agora para vocês, certo?
Bora passar para a próxima informação, porque tem muita coisa boa acontecendo no Corinthians, principalmente a renovação com o patrocínio Master, tá, fiel? Ah, corintianeiro, mas vamos renovar de novo com a Esportes da Sorte, que é o patrocínio Master do Corinthians? Sim, fiel, sim, e é muito bom. Por quê? A Esportes da Sorte não atrasa um pagamento com o Corinthians, honra todos os seus compromissos com o Corinthians, paga 80% do salário do Memphis Depay, que existe uma chance de renovação, e eles já falaram que se renovar, vai continuar pagando. Então, é uma patrocinadora Master do Corinthians, amiga, que sempre esteve junto com o Corinthians. O Corinthians também soube ser amigo da Esportes da Sorte, porque na época ela estava tentando regularizar, o Corinthians tinha todas as oportunidades contratuais, tá, regularizadas a favor do Corinthians, que ele poderia desfazer o contrato e ainda assim eles teriam que pagar uma multa de 100 milhões de reais para o Corinthians. O Corinthians soube aguardar, soube esperar, conseguir a regularização e o Corinthians está com a Esportes da Sorte até hoje. Pintou um patrocínio Master novo, tá? Em que pagava para o Corinthians aí no valor de 180 milhões de reais. Só que o Corinthians não tinha garantias financeiras que esse acordo seria cumprido. Pediu garantias financeiras para essa nova Bet e a nova Bet não conseguiu apresentar essas garantias financeiras. Então o Corinthians achou melhor encerrar essas negociações com esse valor maior para continuar pelo certo, porque a Esportes da Sorte também aumentou aí a proposta anterior, tá? Antes ela pagava aí 103 milhões de reais anuais, hoje ela vai pagar 160 milhões de reais anuais para o Corinthians. De cara, o Corinthians já ia praticamente o segundo maior patrocínio Master do Brasil, perdendo aí apenas para o Flamengo, tá? Então 160 milhões de reais não é o que a gente esperava. O Flamengo ganha 260 anuais. Esperávamos pelo menos alcançar 200 milhões. Mas não alcançou? Que fique para o próximo ano, porque sim, também ela honrando todos os seus compromissos, chegando certinho com o Corinthians, ajuda o clube demais e é uma parceira nossa, já está com nós aí há um tempo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que abraçar a causa, ficar junto e torcer para ser um ano bom para todos, tá? Então Corinthians renovado já com a Esportes da Sorte. Já nos próximos dias o Osmar Stabile deve anunciar a renovação com o patrocínio Master. Mas o que você acha? Qual que é a sua opinião? Corintianeiro, eu acho que o Corinthians não deveria renovar, eu acho que o Corinthians deveria esperar para procurar um patrocínio maior. Comentem, a sua opinião ela é de grande importância aqui no canal do Corintianeiro, tá? E bora falar aqui, fiel, bora falar aqui sobre contratações, porque o Corinthians sim abriu negociações com o Al Hilal para ter o atacante Caio César, tá, fiel? É isso mesmo, atacante rápido, jogador que joga pelas pontas, em que o Corinthians já namorou o Caio César no ano passado, no ano retrasado, e agora volta em negociações com o Caio César. O foco agora do Corinthians é o ataque, tá? Que inclusive, além do Caio César, o Corinthians já busca outro atacante para negociar também, lembrando que aí saiu 2 atacantes do Corinthians, tá? Saiu o Thales Magno e o Romero. Precisamos repor os nossos números de atacante. O Corinthians está no mercado brigando para trazer mais um atacante além do Caio César. Mas, corintianeiro, nos explique aqui, nos dê uma atualização, como que está essa movimentação entre Corinthians e Caio César? Está avançada? Não está avançada? Eu vou explicar para vocês aqui agora. A situação é favorável ao Corinthians. Por quê? O Caio César tem contrato com o Al Hilal até 2028, tá, fiel? Porém, o Caio César não está sendo utilizado, não foi selecionado para o último jogo agora, tá, fiel? Se eu não me engano, foi contra o Al Nassr. Eu não me recordo o nome do time, não foi relacionado para o último jogo. É um cara que está atrapalhando porque atingiu um número de estrangeiros. Então ele está com um jogador que não pode utilizar e não pode contratar porque atingiu o número de estrangeiros. Então é de interesse do Al Hilal negociar o Caio César, tá? E o Corinthians está na briga para negociar o Caio César. E o Caio César já deixou claro para o Al Hilal que se ele não for fazer parte da temporada, se realmente eles não quiserem utilizar o Caio César, ele tem a preferência de ser negociado por clube brasileiro, tá? Então o Corinthians está na briga, é o maior clube do Brasil, é um clube que está fazendo uma proposta legal salarial para ele, segundo as informações que chegou. Não vou falar para vocês que está avançada a ponto de fechar, mas as negociações estão a todo vapor, tá? Podendo ser pro lado positivo ou pro lado negativo, a gente vai ter que esperar as próximas horas ou os próximos 2 dias aí para a gente entender realmente se o Corinthians pode contratar o Caio César ou não. Mas o Corinthians está lá, está negociando. A gente já sabe aqui da qualidade do Marcelo Paz negociar, tá? Já contratamos aí o Pedro Milas, já contratamos aí também o Matheus Pereira do Fortaleza volante, já contratamos o Gabriel Paulista. Estamos agressivos no mercado da bola. Não serão grandes jogadores, mas o Corinthians ainda assim está contratando, tá, fiel? Já estamos livres aí
do Transferban, já pagamos o Matias Rojas, já estamos negociando para pagar o Rodrigo Gal também. É um Corinthians procurando novos ares, tá? E eu acho bastante interessante essa ideia do Corinthians procurar esses novos atletas. E uma coisa que eu quero falar para animar vocês aqui, para quem gosta do Caio César, tá? Primeiramente, vocês perceberam que o Marcelo Paz, nas negociações, o Corinthians está negociando com o Pedro Milas. Passa algumas horas, o Corinthians fechou com o Pedro Milas. Olha, o Corinthians está negociando com o Matheus Pereira, volante do Fortaleza. Um dia após o outro, o Corinthians fechou com o Matheus Pereira, do Fortaleza. Olha, o Corinthians está negociando, o Gabriel Paulista está sem clube. 5 horas depois, o Corinthians fecha com o Gabriel Paulista. Vocês perceberam que no Corinthians, todas as negociações, até hoje, pelo menos que eu entendo de canal do Corinthians, vira uma novela. É uma semana, 2 semanas de negociação. Com o Marcelo Paz como diretor executivo, as negociações estão acontecendo muito rápido, tá? Elas estão acontecendo muito acelerado. Então, para o Corinthians anunciar o Caio César nas próximas horas ou nos próximos dias, pode ser que dê certo, tá? Então vamos apostar aí no talento aí do Marcelo Paz fechar mais essa negociação, que seria um baita atacante aí, uma baita negociação, jogador revelado pelo Curitiba, jogador com muito talento, jovem, seria uma baita contratação do nosso Coringão, nosso clube do coração. Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. E pra gente encerrar este vídeo aqui, tá? Quero falar sobre o Félix Torres, que ainda não fechou com o Inter. Vi muita gente comemorando, mas está muito próximo. Vamos colocar aí 90% de chance do Félix Torres fechar com o Internacional, tá? Desejo aqui do fundo do meu coração toda sorte, todo sucesso pro Félix Torres, menos contra o Corinthians, e que ele possa ser feliz no seu novo clube. Detalhe importante, o Corinthians vai pagar metade do salário e o Inter vai pagar metade do salário. Corintianeiro, mas aí é ruim pra nós. Não, filho, o Félix Torres não tá dando certo. O Corinthians tá pagando um salário integral pra ir lá, que não é um salário barato. Vou pegar o salário do Félix Torres e deixo nos comentários, mas eu acredito que aí que vai ser uns 800 ou mais, tá? R$1.000, 800 mil reais ou mais pro Félix Torres. O Inter vai pagar metade, já dá uma aliviada na folha do Corinthians, tá? Pelo menos já ajuda. O cara vai ficar lá sem jogar e toda vez que joga não dá certo, toda vez que joga o Corinthians de alguma forma é prejudicado com ele em campo, parece que faz por querer, cara. Então, vamos aguardar. Eu lembro, só pra encerrar, eu lembro de um lance aqui do Félix Torres, que eu falei, cara, esse cara tá fazendo por querer. Esse cara tá insatisfeito no Corinthians, ele tá fazendo isso por querer. Porque, vocês lembram aquele jogo contra o Palmeiras, em que o Félix Torres faz um pênalti contra o Palmeiras? Era um jogo importantíssimo, tá? Faz o pênalti contra o Palmeiras. O Hugo Souza cata o pênalti ou algo assim, tá? Ou chuta pra fora, eu não recordo. Eu acho que o Hugo Souza catou o pênalti. No lance seguinte ali, do rebote do pênalti ali, o jogador fora da área, ele quase faz um segundo pênalti. Faltou isso aqui pra ficar dentro da área. O jogador do Palmeiras ali teve uma segunda chance de gol. E mais um pouquinho era outro pênalti seguido ali. Passou o lance, já em seguinte já acontece outro lance aí de quase pênalti. Então eu falei, cara, ou esse cara tá tentando prejudicar o Corinthians, ou esse cara aí alguma coisa tem, porque algo tá errado. Então ele não queria estar ali, o Félix Torres, tá? Jogador de seleção, jogador que pode dar certo no Inter, assim como o Jadson deu certo no Corinthians, assim como o Pato não deu certo no Corinthians, foi dar certo no São Paulo, o Jadson não deu certo no São Paulo, foi dar certo no Corinthians. Essas coisas podem acontecer, sucesso pra ele. Tá, Fiel, vou ficando por aqui. Tá bom? Quero agradecer demais a sua presença e, por favor, do fundo de todo o meu coração, vão lá no Corintianeiro 2.0, porque tem muita novidade boa lá pra vocês, tá bom? Então, muito obrigado e vai Corinthians!